E aí galera, como é que vocês estão? Bem, aqui é o vovozão, né? Dá para vocês distinguirem, perceberem? É o local de treinos do Ceará. Passou agora das 6 e aí, é claro, a noite vai caindo e vai ficando aí às escuras, não tem gente treinando, então a iluminação não está aberta. Estou ouvindo aqui que tem gente trabalhando ali do futsal, né? Lá no ginásio de esportes no Vovozinho, aqui em Porangabuçu. Mas atletas profissionais, não. Mas hoje à tarde, sim, né? A tarde foi bem movimentada, nós tivemos atletas trabalhando aqui em Carlos de Alencar Pinto e participando desse treinamento da equipe do Ceará. 14 atletas estiveram trabalhando desde o início no campo. Tô falando de atletas de linha, né? Os goleiros estavam todos trabalhando aqui, à exceção do Richard, que estava no regenerativo. Mas os atletas de linha, o Michel Macedo e o Kelvin que volta a fazer parte do elenco, foi devolvido lá da Ferroviária. Os zagueiros Lacerda e David Ricardo, os volantes Richardson e William Maranhão, jogadores de meio campo Guilherme Castilho, Léo Rafael, Pedro Lucas, um dos apresentados hoje aqui no clube, e o Jean Carlos, e atacantes o Eric Pulga, também apresentado hoje, o Pedrinho, o Igor e o Álvaro. Eu faço a sugestão de que vocês deem uma olhadinha nos vídeos que eu fiz de resumo das coletivas. Às vezes pode pensar o seguinte: é resumo, é um negócio chato, mas nesse resumo eu trago imagens, uma parte da coletiva, a gente fala sobre o que o atleta falou e fala do que tem a ver com aquilo ali, e acaba trazendo informações e acabamos conversando sobre algumas coisas que podem ser interessantes. Então essa é a minha sugestão para vocês. Voltando aqui para o treinamento, então foram esses. Depois os titulares vieram. Os titulares, como vocês podem observar aí nas imagens, eles deram voltas em torno do gramado do Carlos de Alencar Pinto. Depois talvez fizeram algum outro tipo de trabalho, mas foi a hora em que nós deixamos aqui o campo. Tem só uma minutagem, são uns 10 minutos que a gente tem para assistir ao treino. Depois o treino é fechado, então na parte fechada talvez eles tenham feito algum tipo de trabalho, mas eu acho que não foi nada forte, nada com bola, nada com o Morínigo ali. O Morínigo realmente trabalhou com esse grupo que eu disse, com os atletas que não começaram o Clássico Rei, né? Os jogadores que começaram o Clássico Rei, porque nesse grupo tem, dos 14, né, vários jogadores que estiveram em campo no Clássico Rei, mas começaram o Clássico Rei. Esses atletas ficaram fora fazendo esse trabalho regenerativo. Agora o Ceará foca na partida contra o Ituano, e para esse jogo o técnico Gustavo Morínigo tem duas novidades ali já confirmadas que ele tem à disposição, estão regularizados e podem fazer as suas estreias. O Eric Pulga, que inclusive concedeu sua primeira entrevista coletiva hoje, e o Pedrinho. São dois atacantes de lado, com características parecidas, jogadores de velocidade, atletas jovens. O Pedrinho veio do Volta Redonda e o Eric Pulga da equipe do Ferroviário. Então são os dois ali que com velocidade podem dar alternativas ao técnico Gustavo Morínigo. Vamos pensar em Campeonato Cearense. Você não pode ficar com o Janderson o jogo inteiro. Tem um Eric Pulga muito interessante naquela final, né? Ter a gente não sabe a condição técnica do Pedrinho. Eu cheguei a ver algumas coisas que me disseram que o Pedrinho estava vindo, mas foi pouco. Realmente o que deu para ver foi a velocidade. Não dá para entender o tamanho da qualidade dele. A do Eric Pulga a gente consegue mensurar um pouco mais, se bem que ele está jogando num time agora como o Ceará, que vai disputar uma Série B de Brasileiro. A gente precisa entender como ele será numa Série B, mas a gente sabe as características, e as características do Pedrinho são parecidas. Certamente seriam jogadores que poderiam ajudar muito ao Morínigo durante o Campeonato Cearense. Não estiveram, não puderam. O Pedrinho estava lá no Volta Redonda jogando Carioca.
O Eric Pulga estava aqui no Campeonato Cearense mesmo e na Copa do Nordeste jogando pelo Ferroviário. Então são jogadores que serão utilizados aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre o zagueiro Léo Santos, já falei há alguns dias, ele está já fechado com a equipe do Ceará. Faltam detalhes do contrato interno entre Ceará e Corinthians para que esse jogador seja anunciado. E essa questão de detalhes e assinatura é o que está faltando. A janela de transferências nacionais foi esticada até o dia 20, então até lá acredito que o Léo Santos esteja regularizado. Hoje ele não apareceu no campo, né? E o que eu soube é que a ordem é não apareça no campo. É um jogador que é do Corinthians, né? Ainda não tem contrato direto com o Ceará, não apareça no campo enquanto não houver essa confirmação e um anúncio oficial. Então, por isso, ele não apareceu no campo. Talvez tenha vindo no momento em que o treino foi fechado, mas até esse momento ele realmente não apareceu no campo. Hoje, o Ceará trabalhou pela primeira vez, os atletas trabalharam com a bola da Série B do Brasileiro. A gente precisa entender, estava jogando o Cearense, estava jogando Copa do Nordeste, são outras bolas. Não dava para você ficar mesclando as bolas. A Série B começa sexta-feira, então a partir de hoje, essa bola aí, ó, a bola da Série B do Campeonato Brasileiro, está sendo utilizada pelos atletas do Ceará. Eles vão aí se acostumando a essa nova bola, a bola da Série B brasileira. Nesta terça-feira o treino é pela manhã. Na quarta-feira o treino volta a acontecer no período da tarde. E na quarta à tarde, antes do treinamento, os atletas terão uma palestra. Essa palestra será em relação à arbitragem. Vamos ter pela frente 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, então essa questão da arbitragem deve ser discutida. Algumas coisas que serão nos próximos dias definidas pelo Ceará. Os 3 primeiros jogos da Série B não terão o público normal. O Ceará está pleiteando mulheres e crianças no estádio, pediu ao STJD, está aguardando um retorno. Por enquanto, a informação é que estará o Ceará com portões fechados. Certo? Se o STJD aceitar esse pedido, mulheres e crianças irão. Não é por isso que o Ceará vai ter renda, o Ceará não vai ter renda. A entrada vai ser trocada por quilo de alimento não perecível. Então, esses jogos podem acontecer no PV. Mais do que isso, devem acontecer no PV. O Mourinho quer, os atletas gostam do campo, nesse momento o campo é melhor e eu até entendo que o próprio Castelão precisaria disso, porque vai ter muitos jogos na temporada e seria um descanso para o Castelão e o Ceará jogaria num gramado melhor, porque quando o Ceará tiver público, o Ceará já tem acordos feitos, principalmente na questão dos camarotes e número de sócios torcedores, aonde ele não poderá jogar no PV. Então, a tendência é esses 3 jogos serão no PV. Se o Ceará conseguir a transformação dos outros 3 jogos que tem de suspensão de mando de campo em multa e aí pagar em cestas básicas, o Ceará volta a jogar no Castelão. Se forem mesmo 6 jogos, que eu acredito que não, acredito que será um número menor de jogos, o Ceará conseguirá esses 3 jogos, aí o Ceará poderá voltar a jogar no Castelão a partir da 4ª partida. Se for um número menor, se for um número maior, deve seguir jogando no estádio Presidente Vargas enquanto tiver que cumprir essa suspensão de presença de torcida no estádio. Então, uma decisão que a diretoria do Ceará deve comunicar nos próximos dias, mas que internamente já é dada como certa. Uma outra questão em relação a contratações. O zagueiro, o Léo Santos, como eu disse, está por aqui. Falta aí um detalhe, ou faltam alguns detalhes com o Corinthians. O Ceará deve contratar um goleiro e deve ser definida essa contratação do goleiro logo nos próximos dias, até esse final de semana. Acredito que nesse meio de semana já será definida a contratação de um goleiro e depois disso o Ceará poderá contratar mais 1 ou 2 atletas. Só que o tempo é pequeno, até o dia 20. Se essas contratações não vierem agora, virão na segunda janela da temporada. Vamos lembrar aí que o Pedro Lucas, que hoje também concedeu entrevista coletiva, que veio do Grêmio, pouco jogou, é um meia, está à disposição. Ele foi campeão do mundo com a seleção brasileira sub-17. Vamos lembrar que Pedrinho e Eric Pulga, como eu disse há pouco, são jogadores que estão à disposição para a estreia. Que o volante William Maranhão jogou pouquíssimo, também está à disposição do treinador. O Léo Santos chegando seria mais um reforço
que a equipe do Ceará teria para sua zaga, porque é um setor onde o Morínigo tem boas opções, mas em número elas não são tão grandes assim. E o Ceará fica aí com a possibilidade de efetuar pelo menos mais uma contratação agora, e quem sabe na segunda janela, que é de julho a agosto, efetuaria aí as contratações que faltassem para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, essa questão em termos de Ceará. Hoje, muito trabalho aqui no Vovozão, os atletas iniciando a preparação, porque na próxima sexta-feira o Ceará começa a sua competição mais importante da temporada, a Série B do Campeonato Brasileiro, e o vovô quer terminar essa competição entre os 4 melhores, porque só assim retorna em 2024 a Série A do Brasileirão, e é esse o objetivo da equipe alvinegra.